Fala pessoal do canal Agape nas Ruas, tudo bom? Que é o Lucas aqui com mais um vídeo. E desta vez eu gostaria de falar sobre encobrimento de pecados. É algo até relacionado ao último vídeo, né? Falei sobre Deus querer ter um relacionamento conosco e estou falando agora sobre pecado, porque o pecado de fato nos impede de ter um relacionamento com Deus. Mas aí é uma opção nossa realmente, nos arrependermos dos nossos pecados ou não. Vamos começar lendo um versículo que eu achei incrível para esse momento. Vamos ler 3 de uma vez, eu vou relacionar os 3. Fala o seguinte, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Pessoal, aí fala sobre Adão e Eva, quando eles cometeram pecado, quando eles comeram o fruto da árvore, que não deveriam comer, e fugiram da presença do Senhor. Algo que não devemos fazer. Mas olha o que diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas que endurece o seu coração cairá no mal. E aqui falou, sobre a pessoa que tenta encobrir suas transgressões do Senhor. Aí no Salmo 69:5 fala: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, ou seja, a minha tolice, a minha ignorância. Os meus pecados não te são encobertos, pessoal. Mas nós queremos esconder os nossos pecados daquele que sabe tudo. É algo muito sem sentido. E no lugar de deixarmos com que Ele nos cure, que Ele nos ajude, no lugar de voltarmos para Ele de fato, às vezes deixamos a situação tomar conta, o pecado tomar conta. E não devemos fazer isso, porque o pecado consumado gera morte, que a pessoa é lançada no lago de fogo, inferno. Mas eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu já pequei, e pequei até mesmo sabendo que era pecado. Às vezes a mente fica dizendo, não é isso, aquilo, outro, mas lá no fundo a pessoa sabe que é. A pessoa sabe, está até servindo a Deus. E depois, passa meia hora, 1 hora, às vezes passa mais tempo, né? A pessoa se arrepende do Espírito Santo, convence do pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. O Senhor aí, Ele teria todo o direito de dizer, poxa, Caio, eu coloquei um canal no YouTube nas tuas mãos, eu já fiz tanta coisa por você, fiz isso, aquilo, outro, aquela bênção, aquela outra bênção, o que eu fiz pela sua vida, pela sua saúde, por todas as coisas, e você me trai dessa forma. Me entreguei meu único filho em seu lugar, e você faz isso pra mim, cara. Mas Deus chega assim e Ele diz, filho meu, torna-te pra mim, ou seja, volta, porque eu te remi, eu te perdoei, eu te amo. Eu te remi significa eu te perdoei. Cara, é algo maravilhoso, porque às vezes estamos tentando correr do único que pode nos ajudar, o Senhor Jesus Cristo. E você vê que o pecado, ele só gera morte, só gera coisas ruins. Você vê que o que aconteceu com a entrada do pecado no mundo? Morte, doenças, guerras, dentre muitas outras coisas. E às vezes as pessoas pensam ser injusto o pecado ter entrado por um homem só. Mas quando nós pensamos que isso é injusto, nós invalidaríamos, digamos assim, o sacrifício de Cristo. Porque um justo morreu por todos os injustos, nós. Então se nós não aceitamos, que o pecado tem entrado por um homem só, não podemos aceitar que a salvação entrou por um homem só. Nós devemos de fato alinhar a nossa visão. Tipo, poxa, se eu penso isso, eu tenho que pensar nisso daqui também que é correlato. É a mesma coisa, eu não posso viver para Deus e viver a serviço do dinheiro, a serviço do inimigo. É impossível. Ninguém pode servir a 2 senhores. A Bíblia mesma fala. Ou você vai servir a um e vai desprezar a outro. E a Bíblia fala sobre examine, pois, o homem a si mesmo. O homem vê, tipo, poxa, em qual área da minha vida eu estou pecando? Por que isso é importante? Seja um pecado, seja um erro de fato que não seja assim um pecado. Mas aqui estamos falando mais especificamente do pecado. Porque, cara, essas coisas nos afastam do Senhor. A Bíblia fala que nem morte, nem vida, nem poderes, nem principados, nem potestades nos afastarão do amor de Cristo. Mas quando estamos em pecado, nós nos afastamos de Cristo. Cara, vê que poder, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Impossível. Mas se você der brecha ao pecado, você vai para longe do Senhor. Quando o Senhor pergunta no Jardim do Éden, cadê vocês? Ele não está falando ali sobre uma questão física, tipo, onde estão vocês? Ele está falando, onde estão vocês, no caso, em relação à presença do Senhor. Eles saíram da presença do Senhor, eles não estão mais ali pertinho do Senhor.
Então, pessoal, examine, pois, o homem a si mesmo para quê? Para começar a viver mais do Senhor, para se arrepender dos seus pecados e ter um relacionamento íntimo com Ele. Maior do que o nosso propósito, tenho descoberto isso nos últimos dias, é o relacionamento que devemos ter com Deus. Cara, é algo tão óbvio assim, o primeiro amor, né? Mas às vezes nos esquecemos disso, que, cara, estamos aqui para servir a Deus, honrar o Senhor com tudo que temos. Ter um relacionamento íntimo, prazeroso com Ele. E isso é tudo para nós, isso tem que ser o nosso tudo. É aquilo, né? O reino dos céus é como um tesouro, como eu falei até no último vídeo, onde nós vendemos tudo que nós temos para ir atrás desse tesouro, porque vale sim a pena. E às vezes nós vemos grandes homens e mulheres do Senhor e pensamos, aquelas pessoas são sortudas. Mas não, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz. O mesmo jeito de Deus que está na minha vida e está na vida de pastores, homens e mulheres de Deus, pode ser sobre sua vida também. Homem, mulher, idoso, idosa, crianças, até mesmo bebês, cara. Já ouvi relatos aí de bebê orando em línguas. Por que não? Né? Desde cedo aí, edificando o próprio Espírito. Mas enfim, isso daí acho que é papo para outro dia. Para ver, né, que não existe idade certa para começar. Acho que era bebê de 4, 3 anos. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quando nós pegamos nossos pecados, depositamos no Senhor e dizemos, olha, Senhor, eu pequei. Isso aconteceu. Me perdoa, por favor. Eu sei que eu errei, que eu pequei contra ti, somente contra o Senhor. Porque a Bíblia fala isso. O rei Davi fala sobre isso. Mas, por favor, me arrependo. Se esquece do meu pecado. Me ajuda a trilhar um bom caminho perante o Senhor, um caminho agradável perante o Senhor. Me ajuda a fazer tua vontade. E você vai falando. E você vê, tipo, poxa, onde é que eu erro muito? Onde que acaba que eu pego um pouco mais? E, poxa, em tal área da minha vida eu tenho fragilidade, por exemplo. Trabalha nessa área. Ora todo dia por essa área. Senhor, por favor, me ajuda a não cair em tentação. Me livre do mal. Isso daí faz parte do Pai Nosso. Você ora isso daí todo dia? Pessoal, já estava editando o vídeo, mas passando aqui só para avisar uma coisa sobre essa questão do Pai Nosso. O problema não está em orar o Pai Nosso, não. Pelo contrário, devemos orar o Pai Nosso e orar com base nele. O problema é que muitas pessoas o pegam e começam a repeti-lo de forma vã. Começam a usar de vãs repetições. Então nós vemos que a Bíblia não recomenda, pelo contrário, é pecado. Mas você quer orar, tipo, vou orar um Pai Nosso hoje. Perfeito, tudo tranquilo. Mas veja que o Pai Nosso é um modelo de oração. Ou seja, você tem que orar em relação àquelas coisas que você está vendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você está na mesa, por exemplo, você ora abençoando o seu alimento e pedindo mais. Agradecendo a provisão e pedindo mais provisão. Você pede, por exemplo, o que eu falei, Senhor, me ajuda a não cair em tentação, me livra do mal. Quando aparecer alguma situação aí, você já pede assim, Senhor, me livra disso daqui, por favor, para que eu não caia em tentação. Ou antes mesmo de você e até mesmo antes mesmo de acontecer uma situação, o ideal é que você já peça para que você já esteja fortalecido no Senhor. O ideal é que você não espere o inimigo estar à sua frente, se assim eu posso dizer. O ideal é que você já venha, se preparando. Então, outros trechos do Pai Nosso, nós devemos orar com base nele. Santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Igual Jesus fez, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas se não, seja feita a tua vontade. E é isso que devemos orar, com base no Pai Nosso. Então devemos ter cuidado com algumas coisas. O Pai Nosso é extremamente importante. Nós não vamos ficar repetindo ele de forma vã, pensando que por muito repetir, o Senhor vai nos abençoar por causa disso. Não, a Bíblia fala o contrário. E Mateus explica isso bem. Eu não vou me aprofundar muito no dia de hoje sobre isso. E quando fala sobre nos ajuda a não cair em tentação, livra-nos do mal, é porque o Senhor tem o poder para isso. Nós devemos de fato rogar a Ele por isso. Então, para vivermos mais do Senhor, quais são os segredos? Humilhação total ao Senhor. Você chegar assim e dizer, Deus, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu força, mas eu estou aqui em Tua presença dizendo que sem o Senhor nada sou, nada posso. Obrigado pelos atributos que o Senhor me deu, mas aqui eu não alcanço. Vai lá por mim, por favor. Domingo, quando eu estava fazendo o Enem, cara, eu estava um pouco ansioso, assim. E eu fiquei orando na hora. E
Eu acho que foi uma das melhores provas que eu já fiz na minha vida, sinceramente. Mas que aquele sentimento ruim tenha tentado vir, eu repreendi, fiz a prova tão tranquilo. Cara, Caio, você sabe o resultado? Não sei. Mas eu sei que na hora eu fiz tranquilo, tipo, a prova tranquilo. Eu tava vendo as questões, eu não tava tipo, ai meu Deus, que questão chata. Eu tava, eita, questão da hora, tá, vou marcar, tá, vou marcar aqui, tá. E quando a gente pega prazer no que a gente tá fazendo, 1000 vezes melhor. E o Senhor me ajudou, eu falei, tipo, Senhor, na minha força eu não vou. O que eu tinha de fazer até aqui, o que tinha de estudar, o que eu tinha de tentar me acalmar, o que tinha de fazer eu já fiz. Mas, por favor, pega na minha mão para fazer essa prova. E é desse jeito que tem que ser. Às vezes nós queremos uma provisão financeira, uma provisão em alguma área das nossas vidas. Cara, se você fez tudo que você devia fazer, humanamente falando, não tem vergonha de pedir ao Senhor. Não, não, pelo contrário. É muito bom, nós devemos pedir a ajuda do Senhor, porque Ele quer nos ajudar. Então, para vivermos mais do Senhor, ok? Nos humilharmos debaixo da sua potente mão. É reconhecer que, poxa, sem o Senhor nada sou, cara. E reconhecer os seus pecados, como eu falei. Examinar o homem, pois a si mesmo. Ah, fulaninho tem problema com raiva, por exemplo. O Senhor vai te ajudar a tratar esse problema assim como ele deve ser tratado. E assim você vai viver mais do Senhor. Jesus mesmo disse que nós podemos fazer mais coisas do que Ele fez enquanto em terra. Mas como? Tendo um relacionamento com o Senhor. A Bíblia descreve momentos que, poxa, Jesus já estava tudo assim para orar. Jesus não se importava com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Claro que ele se importava, né? Mas o que eu quero dizer é que era mais precioso o tempo de oração que ele tinha com o Senhor do que a maioria das coisas que ele via. Enquanto não tornarmos estar com o Senhor o nosso prazer, vamos continuar caindo em pecado, vamos continuar fazendo as coisas ruins. Claro que enquanto estivermos vivendo, estamos sujeitos a essas coisas. Pode acabar acontecendo, mas não deve acontecer. Quando acontecer, nos arrepender de fala, nos arrepender de coração. Porque aí vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia, pela tua bondade, pelo seu grande amor. Nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados. Espírito Santo, nos convence dos nossos pecados, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Jesus nos ama. Tanto que Ele morreu na cruz no nosso lugar. E tem um propósito em nossas vidas. É tempo de nos arrepender dos nossos pecados.